Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que lições podemos tirar deste terremoto na Síria e Turquia? Biri çıktı, biri çıktı. Çocuk çıktı, çocuk çıktı. O homem que ouvimos gritar nas imagens registadas pela televisão turca NTV vai dizendo: "A criança está cá fora, a criança está cá fora." Trata-se de uma menina, não deve ter mais de 6 anos. O homem, que a transporta ao colo, tem um colete da Proteção Civil, chora e não a larga. Segura-a com imensa força. Só a custo deixa que deitem a criança numa maca para receber os primeiros socorros. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Subitamente, há nova agitação. Desta vez é um menino. Tiraram uma menina e um menino, grita o homem. O rapaz vem agarrado ao pai. O pai está lavado em lágrimas, está de t-shirt, no meio da neve, a neve que cobre Göksun, a cerca de 150 km do epicentro do sismo que devastou a região de Gaziantep, no sul da Turquia. São 2 crianças, salvas dos escombros de um dos milhares de edifícios que desabaram na madrugada de segunda-feira. Şu anda işte o beklenen oldu ve 2 çocuk enkazın altından çıkarıldı. Büyük alkışlar eşliğinde. Uğraşıldı, uzun süre uğraşıldı. Onlara ulaşıldığını söylemiştik bir önceki yayınımızda. Bir erkek çocuk ve bir kız çocuğuna. O número de mortos continua a aumentar e algumas estimativas apontam para muitos milhares. As operações de busca e salvamento prosseguem na Turquia e na Síria, cada minuto conta. O sismo foi particularmente destrutivo. Prédios inteiros colapsaram como se fossem castelos de cartas. O que podemos aprender com este sismo? E há comparações que possamos fazer com a realidade portuguesa? Vou conversar com o geólogo João Duarte. É professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É um investigador que conseguiu confirmar onde está a origem dos violentos sismos que afetam Portugal. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor João Duarte. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Qual foi a magnitude deste sismo e das réplicas que seguiram? Este sismo teve uma magnitude de 7.8, teve muitas réplicas, dezenas, talvez centenas de réplicas acima de 4, e depois teve uma réplica muito grande de 7.5. Que é muito forte, não é? É muito forte, não é típico de haver uma réplica tão alta. E estas réplicas são réplicas porque têm uma intensidade menor quando comparadas com o primeiro evento? É por isso que são réplicas? Não necessariamente, essa é uma grande discussão, mas já tem havido casos de réplicas com magnitude até superior ao sismo inicial. Aqui a regra é, se resulta do primeiro sismo, então é uma réplica, porque quando há um sismo há no fundo um reorganizar das tensões naquela zona, portanto se resulta desse reorganizar das tensões, então deve ser considerado uma réplica. Portanto, neste caso podemos esperar agora mais réplicas durante os próximos dias, pelo menos? Podemos. As réplicas normalmente obedecem até uma lei estatística muito conhecida, que vai decrescendo. Portanto, há um sismo grande, depois as réplicas nos dias seguintes são bastante elevadas, depois vai diminuindo ao longo das semanas e pode durar até meses. Nós vamos medindo os sismos na escala de Richter, termina em 9. Que intensidade é esta? O que é que muda de grau para grau na escala de Richter? A escala de Richter é considerada uma escala aberta, porque ela pode ter sismo, nunca sabemos qual será o sismo maior. Mas ela mede, no fundo, a energia que é produzida na fonte. Nós hoje em dia até utilizamos a escala de momento de magnitude, que é uma versão mais evoluída da escala de Richter, que era medida diretamente nos sismógrafos. Só para termos uma noção, o de Lisboa de 1755 foi? Teve uma magnitude de 8.7. Que foi durante muito tempo o mais forte, não é? É o sismo mais forte sentido na Europa e na zona do Atlântico. E depois temos a escala de Mercalli. O que é que mede a escala de Mercalli? A escala de Mercalli é uma escala de intensidades. Mede a intensidade que nós sentimos no sítio onde estamos. Portanto, se o sismo tiver, normalmente, a magnitude tem é um número fixo, por exemplo, 9, no epicentro, depois a intensidade vai diminuindo à medida que nos afastamos do epicentro. Portanto, nós sentirmos muito elevado, pode ter uma intensidade de 9, se estamos mais afastados vamos sentir uma intensidade mais baixa, será 4, 5, por aí fora. E a de Mercalli vai até 12?
A escala de Mercalli vai até 12, sim, porque é uma escala qualitativa. No fundo, até dá para medir com o grau de destruição. Não O grau de destruição nos edifícios, não é? Exatamente. E porquê é que este sismo foi tão intenso? Quanto tempo durou e porquê é que foi tão intenso? O sismo, normalmente eles têm uma duração. O sismo desta magnitude resulta de uma falha a romper, portanto tem que ser uma falha longa e, portanto, ele demora algum tempo a romper. O que acontece é que esta falha está mesmo por baixo daquelas cidades a pouca profundidade. Nós, às vezes, quando temos sismos muito grandes, magnitude de 8 ou 9, no Japão, elas estão ao largo da costa, estão muito longe. Exato. E aqui foi muito perto da superfície. Exatamente. E do local, é isso? Exatamente. É mesmo por baixo da superfície, 10 km, 15 km e portanto, é sentido de uma forma muito mais intensa. Estamos aqui a falar de uma falha. Aqui a energia, eu vou tentar dar aqui uma imagem, não se dissipou no mesmo sítio, ou seja, não sentimos um sismo daquele que se espalha em ondas, como quando atiramos uma pedrinha para o lago. Ele foi-se espalhando ao longo de centenas de quilómetros. Como é que podemos explicar isto? No fundo é como se estivéssemos a rasgar uma folha, não é? Vamos rasgando e a ruptura vai-se propagando. E à medida que cada vez que há um rasgão, há uma nova onda que é emitida. Um pouco como se estivéssemos a mandar várias pedrinhas para um lago, em fila, não é? Cada uma dessas pedrinhas vai emitir uma onda circular. Portanto, ela ao rasgar vai emitindo um conjunto de ondas circulares que vão avançando. E é por isso que o grau de destruição é tão elevado ao longo de tantos quilómetros, é isso? Exatamente. Neste caso, pensa-se que a ruptura terá tido 200 km e depois ela até tem uma diretividade. No sentido da propagação, muitas vezes a destruição até é maior. E acompanha a falha? Acompanha o que nós chamamos o traço da falha. Há ali placas? Como é que podemos explicar isso? Aquela é uma zona, talvez, das mais complexas do mundo, porque é uma zona de confluência de 4 placas tectónicas. 4? Que é a placa da Arábia, a placa africana, a placa eurasiática e a placa da Anatólia. E essas placas, a sua fronteira é definida por falhas. Há 2 falhas grandes, que é a falha do Mar Morto e a falha de leste da Anatólia. E este sismo ocorreu mesmo na zona de interferência, de interseção destas 2 falhas. Portanto, é mesmo uma zona muito perigosa, é isso? É talvez das zonas mais perigosas do mundo e está reconhecida como tal. E nem a tal profundidade permitiu dissipar a energia, neste caso, não é? Não, no fundo, para nós geólogos, uma profundidade de 10 km é mesmo muito, muito baixa. Nós às vezes temos sismos a 200, 300 km de profundidade. 10 km é pertíssimo. E podemos dizer que sentimos 2 tipos de sismo, um em que tudo treme, tudo parece tremer, e outro em que parece que sentimos o chão a deslocar-se primeiro para um lado e depois a regressar ao local original. Podemos explicar as coisas assim? Ou... Aí normalmente há 2 coisas. Uma é o tipo de onda, as ondas P e as ondas S. Umas são ao longo do comprimento e outras são laterais. Mas depois, normalmente, junto ao epicentro, a frequência, a vibração é maior e à medida que nos vamos afastando, a vibração vai ficando mais pequena. Como se estivéssemos, por exemplo, num berço, junto ao sismo, o berço está a andar muito rápido e depois, à medida que nos vamos afastando, o berço vai andando cada vez mais com um balanço maior. É mais lenta a Exatamente. deslocação, daí essa tal sensação que parece que nos deslocamos, é isso? Exatamente, e os prédios muitas vezes têm que estar preparados para os 2 tipos de ondas. E já vamos falar sobre isso, sobre prédios, já vamos voltar à conversa com o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, João Duarte. Que lições podemos tirar deste sismo para a nossa realidade? Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. E Henrique Leitão chega à Academia Observadora em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Estamos de regresso à conversa com o professor João Duarte, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor faz investigação nesta área e descobriu os pontos de origem dos terremotos de 1755 e 1969, é isso? Temos uma hipótese, umas ideias, mas sim, temos uma ideia, neste momento começamos a perceber melhor o que é que terá causado, onde terá sido a fonte desses sismos. E o que é que foi?
Nós temos uma grande zona de fronteira de placas, que vem dos Açores até ao Estreito de Gibraltar, mas aqui ao largo da zona sudoeste portuguesa, ao largo do Cabo de São Vicente, parece que há uma placa que está a começar a mergulhar por baixo de outra, como se estivesse a gerar uma nova falha. E é isso que poderá ter gerado esses sismos. E é esse movimento? Esse movimento, porque estes sismos são atípicos desta zona, são sismos típicos do Anel de Fogo, do Japão e da zona dos Andes, mas aqui não é expectável haver esse tipo de sismo. Aqui já percebemos que há essa origem da atividade sísmica subaquática, na Turquia é terra, isto faz alguma diferença ou não? Muitas das fronteiras de placas passam debaixo d'água, de facto, e são raras as grandes falhas que passam em terra. E, portanto, neste caso acaba por ser especial, ou seja, temos um sismo muito grande em terra, de magnitude 7.8, perto de 8. Estes sismos normalmente ocorrem nas zonas de fossa, que nós chamamos de zonas de subducção, no Anel de Fogo, que normalmente são ao largo da costa. Por exemplo, são zonas a Fossa das Marianas. Essa é a mais profunda do mundo, exatamente. Não é? São zonas muito profundas. São zonas muito profundas. E aquela que analisou aqui no sudoeste do Cabo de São Vicente? Aí o sismo também é relativamente profundo, estamos a falar de 30 km de profundidade, 40 km, mas está a 5 mil metros de profundidade no fundo do mar e está a 300 km ao largo da costa. 5 mil metros de profundidade? Sim, é a profundidade do oceano aqui nessa zona. E o que é que se passa em Arraiolos? Em Arraiolos houve uma crise sísmica há pouco tempo, e o Instituto Dom Luís até pôs uma rede de sismómetros naquela zona, e há uma pequena falha que era desconhecida, não se via. Mas é nova ou foi agora descoberta? Ela é nova no sentido que não estava identificada, não estava mapeada, mas o facto de haver lá sismos é porque existe lá uma falha. Provavelmente é uma falha até muito antiga, já com 200, 300 milhões de anos, que é reativada para acomodar as tensões, não é? Certo? Portanto, ela existe? Devemos estar muito preocupados ou... A de Arraiolos não. A falha de Arraiolos, esse tipo de falhas é perigoso para a população local, claro, porque são falhas que podem gerar, como a falha de Benavente, ali na zona do Vale Inferior do Tejo. Essas falhas podem ter um efeito destrutivo local. Provavelmente não terão o comprimento suficiente para gerar sismos desta magnitude. E já percebemos que os edifícios na Turquia não obedecem a regras tão rigorosas de construção como acontece no Japão. Será aqui o outro extremo no que toca à construção, e isso tem consequências terríveis. O que me leva a perguntar, e por cá? Como é que estamos por cá no que toca à construção? Eu diria que há uma gradação que tem a ver com dois fatores. Um é a percepção do risco, portanto os países têm maior risco, e outro é o poder económico desses países. Portanto, um país como a Turquia tem noção do risco, tem alguma preparação, por exemplo, deve estar mais bem preparado do que a Síria, mas devido às dificuldades económicas não consegue provavelmente investir o suficiente. Nós cá estamos um bocadinho a meio termo, porque nós temos essa percepção, por um lado, mas por outro lado o intervalo entre os sismos grandes é muito elevado, portanto também há uma memória... Não nos lembramos deles, exatamente, não é? Só nos lembramos nestas alturas. O que faz com que, por vezes, haja algum desleixo, porque muitas vezes os projetos são antissísmicos, mas depois é na construção, nas empreitadas, que pode haver algum desleixo, e se não houver fiscalização, podemos estar a cometer... Mas na construção nova? Está a falar de construção nova? Eu diria que na nova, isto tem melhorado muito ao longo do tempo. Eu diria que na nova, provavelmente já está tudo de acordo com o que tem que estar. Vamos acreditar que sim, Vamos não é? acreditar que sim. Depende muito, obviamente, das pessoas envolvidas, não é? E do poder político, se há ou não vontade da fiscalização, mas eu diria que atualmente, sim, houve períodos na nossa história recente, eu diria na segunda metade do século XX, em que pode ter havido algum desleixo. Mas seria muito caro, por exemplo, chegar aqui a um prédio em Lisboa que tem 70 ou 80 anos, ou mesmo 50 anos, e reforçá-lo? Isso é muito... Como é que isso funciona? Há pouco tempo eu vi uma reportagem com engenheiros, e eles diziam que não é muito. Ou seja, para o custo da reabilitação, podemos estar a falar de um gasto adicional de 5 mil euros, 10 mil euros, não é assim? Para quem compra a casa... é relevante, claro, mas temos que pensar que isto será sempre um custo infinitesimal comparado com o custo quando houver um evento grande, não é? Disse quando houver o evento grande, porque sabemos que vai haver, não sabemos é quando, não é? Sabemos que vai haver, isso não temos qualquer dúvida. Os sismos são cíclicos, existe um conceito que é o ciclo sísmico, portanto um sismo que já ocorreu no passado vai voltar a ocorrer no futuro.
Nós até conseguimos mais ou menos prever a sua magnitude, prever onde é que ele vai ser, o que é difícil dizer é quando. Nem com os minutos de avanço. Existe algum caminho percorrido nessa área, e os japoneses têm isso, que é o Real-Time Seismology, até mais interessante, que há um sismo longe e esse sismo pode demorar 1 minuto, por exemplo, 2 minutos até chegar a nós. E, portanto, é lançado um alerta. Isso é suficiente, por exemplo, a desligar a eletricidade, para as pessoas se protegerem. Agora, estamos a trabalhar também no sentido de perceber se há algum dado que possa ocorrer nos momentos antes de um grande sismo. Mas aquela ideia de que houve um terremoto ou houve um abalo forte em 69 e isso já nos dá aqui uns anos de tranquilidade, podemos dizer isso? Não. Eu diria que não. Em zonas simples, sim, em que há uma única falha, portanto parece que aquilo vai propagando. Nas zonas complexas não, porque pode estar a libertar num sítio e pode estar a acumular no outro, portanto nós não sabemos mesmo. E enquanto cidadãos, o que é que nós devemos fazer para nos protegermos? Deixe-me aqui confessar que já pensei várias vezes em preparar a mochila com o rádio a pilhas, sim, porque eu tenho o rádio a pilhas, com as latas de atum, os medicamentos, mas nunca preparei a mochila. Pois, eu também confesso que não. Também tenho não tenho um sítio que tenho umas coisas, até porque eu faço campismo e tenho um sítio onde tenho essas coisas, mas é muito importante. E nós vemos agora estas imagens da Turquia de pessoas a procurar familiares e não os conseguem encontrar porque não têm o telemóvel carregado, não sabem onde é que estão, vão ter que ficar uns dias na rua. Ter água é importante, as linhas de comunicação estão cortadas, as vias estão cortadas, portanto ter isso é mesmo importante. É importante marcar um ponto de encontro com as famílias, por exemplo? Completamente. Eu há bocadinho estava a falar com uma colega. Isso eu já fiz. Em que ela me dizia que ela estava num sítio seguro, eu dizia, mas aqui está seguro, mas eu tenho medo dos meus filhos, porque eles vão estar longe de mim, depois como é que eu os encontro? Portanto, é bom marcar um ponto na cidade. Marcar um ponto na cidade. Eu diria que aqui, por exemplo, o ponto mais óbvio seria Monsanto, por exemplo. Monsanto será um local mais seguro? Mais seguro porque é aquela máxima que é o que mata as pessoas não são os sismos, são os edifícios a colapsar, portanto é sempre bom ir para um sítio onde não haja edifícios e aqui Monsanto seria o sítio ideal. E estando dentro do edifício, a ombreira da porta é mais seguro do que a mesa ou não? Eu diria que são equivalentes. A ombreira da porta tem normalmente uma laje, portanto está protegida. A mesa resulta no sentido, se tivermos tetos falsos ou armários que possam cair, o objetivo está debaixo da mesa é proteger a cabeça. Nós ficamos, e podemos criar ali um vazio, se tivermos que esperar alguns dias até que nos venham buscar, normalmente o tampo da mesa é seguro. Podemos estar mais ou menos alerta, mais ou menos preparados, mas professor João Duarte, na verdade nunca estamos mesmo preparados para um evento desta magnitude, pois não? Não, nunca estamos. Eu senti um sismo de magnitude 3 e confesso que nem sequer me apercebi que estava a sentir um sismo. Eu senti como se fosse uma tontura. E, portanto, nós não estamos mesmo preparados. Há ali um momento em que ficamos estáticos, não é? O choque. E é um sismo pequeno. Portanto, eu não quero pensar do que é um sismo de magnitude de 8, que é 30 mil vezes superior a um sismo de magnitude 3. Portanto, nunca estamos preparados. Por isso é que é mesmo muito importante o treino. Porque o treino é para as pessoas reagirem instintivamente, sem pensarem. Portanto, fazer o treino nas escolas, e tem que ser mesmo treinar todas as semanas. Isso é muito feito nas escolas, mas acaba aí, não é? Nas empresas não é esse tipo de... Nas empresas não. Eu vivi na Austrália uns anos, é um país que não tem sismos e havia simulacros praticamente de 2 em 2 semanas. Portanto, eu acho que é mesmo importante, porque esse tipo de reação instintiva e as pessoas conseguirem organizar-se muito rapidamente é só com treino. Obrigado, professor João Duarte. Muito obrigado, foi um prazer. João Duarte é geólogo, é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigador e conseguiu confirmar onde está a origem dos violentos sismos que afetam Portugal, como explicou nesta conversa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.